Natália, fundadora da Casado Consultoria. A gente está chegando ao 4º episódio do nosso curso Desvendando o INSS e a gente já aprendeu a mexer no aplicativo, já começou a fazer, já aprendeu a fazer os nossos pedidos, a ver os extratos, e agora a gente vai falar um pouquinho, quando você já se aposentou, das possibilidades de revisão de aposentadoria. Atualmente, sai em todos os lugares a questão da revisão de vida toda, mas existe mais de um tipo de revisão. O ideal é que você procure um profissional para que ele te diga se você tem a possibilidade de fazer a revisão da sua aposentadoria, porque isso envolve uma série de cálculos. Mas aqui, como eu já falei para vocês, a ideia é desvendar o mistério, É você não precisar gastar, por exemplo, com uma consulta jurídica, não precisar procurar um profissional para saber se você tem direito ou não. Então, eu vou pegar, começando pela revisão de vida toda, que é aquela que mais vai beneficiar atualmente os usuários, os segurados. A revisão de vida toda, ela na verdade foi uma decisão do STF, mas ela vai beneficiar pouquíssimos segurados. Sônia, mas por que vai beneficiar poucos usuários? Porque, o que acontece? A grande maioria das vezes, as pessoas, elas seguem as suas carreiras, elas tendem a aumentar a sua remuneração. O que isso quer dizer? Você começa numa empresa como trainee, como estagiário, e aí você vai subindo de cargo até a gerência e é normal que você faça isso. Ou mesmo quando você tem um salário regular, que você é um empregado doméstico, você vai tendo aumentos gradativos. Então a tendência é que você tenha uma remuneração menor no início da sua vida laborativa e no final ela seja maior. E aí, onde que é o grande pulo do gato da revisão de vida toda? Que essa é a dica que vai fazer com que você economize muito e talvez ganhe uma boa grana. Se você é uma daquelas pessoas que, primeiro, se cadastrou antes de 1999, na Previdência, e que no início da carreira tinha um bom salário, vamos colocar, por exemplo, se você era gerente bancário no início da carreira, e aí quando teve a reforma dos bancos, lá na década de 90, no início dos anos 2000, você perdeu o emprego, de lá para cá você teve empregos menores. Ou você trabalhava numa grande empresa, vamos colocar de uma gravadora, de CDs, LPs e DVDs, que hoje em dia quase não existe mais, quase tudo hoje online. E você tinha um cargo administrativo no qual você recebia um bom salário e suas contribuições eram muito altas, normalmente giravam em torno do teto. E aí você perdeu esse emprego e teve que se recolocar no mercado de trabalho em cargos onde você recebia muito menos. Então, o que isso vai fazer de diferença? Vai fazer com que as suas contribuições, como a própria regra diz, de vida toda, suas contribuições desde o início dessa carreira contem. E aí isso vai mudar completamente a sua renda. Só que existem regras, Não basta, mas eu tinha um bom emprego e depois o meu salário foi piorando ao invés de melhorar. Então eu me encaixo? Tá, é a primeira regra. Primeira coisa importante. A segunda você tem que ter sido cadastrado na Previdência antes de 1999 e você tem que ter se aposentado antes de 2019. Aí você fala assim, nossa, Sônia, conta o númerozinho. Gente, é simples. Vamos lá, por partes. Trabalhei num bom emprego, recebi em torno de 3, 4, 5 salários e aposentei com 1 salário, 2 salários, porque no final da carreira meu salário era menor. Porque a atual regra leva em consideração os últimos 10 anos. Beleza, atingi a primeira regra. Segunda regra. Eu comecei a trabalhar antes de 1999, de carteira assinada? Beleza. Tô lá. Me aposentei antes de 2019? Não. Tá bom, não tem revisão de vida toda pra você. Me aposentei antes de 2019. Ok. Me aposentei antes, a partir de 2009? Sim. Por quê? Porque só vai valer para as pessoas que se aposentaram até 10 anos antes da entrada em vigor da emenda de 2019. Ou seja, para as pessoas que se aposentaram até novembro de 2009. Isso por quê? Porque existe uma regra
prescrição, né? Que é a perda do direito. Então, se você se aposentou, por exemplo, eu atingi todas as regras, mas eu me aposentei em 2008, em 2007, seu direito prescreveu. Existe uma briga, né? Atualmente todos os processos estão suspensos, o STF ainda está terminando de definir as regras, né? Porque vai ser feito através de jurisprudência, que a gente chama, então tem que ser de forma bem clara, né? Para quando o juiz de primeira instância for aplicar a regra, ela fique muito clara. Existe uma premissa de que o INSS vai implantar, então o próprio INSS vai fazer o pedido ou vai pagar. E existe a possibilidade de você, dentro do site do meu INSS, fazer o pedido, vai estar lá sob o título solicitar revisão de benefício, tá? Se você não conseguir, não vai estar na página inicial, mas você pode usar aquela lupa de pesquisar, que vai estar lá, vou botar um print aqui para vocês verem, e escrever revisão de benefício ou a palavra revisão que vai aparecer sob o título solicitar revisão de benefício. O que acontece? A revisão é uma das poucas coisas que você pode judicializar sem a necessidade de passar pelo INSS. Mas como existe a possibilidade de que o próprio INSS pague, porque o que acontece? É um número muito pequeno, retomando a minha fala inicial, de segurados que vai fazer jus. Porque a grande maioria dos segurados tende a ascender na carreira. O que isso quer dizer? A aumentar a sua rentabilidade, a melhorar os seus cargos ao longo da vida. Então foram poucos que acabaram sofrendo esse déficit. Mas o que acontece? Na prática, a revisão de vida toda tem gerado repercussões tão boas no sentido de que tem gente que está recebendo atualmente um salário mínimo, porque acabou aposentando com um salário mínimo, e na revisão chega a receber 3 vezes esse valor. Então, se você se encaixa em alguma dessas, né, em todas essas regras que eu falei agora, você pode ir lá no site do INSS, fazer a solicitação da sua revisão ou procurar a gente através do site da Kassab, no www.kassabconsultoria.com, para a gente fazer isso para você.